Hoje a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 32, né? Moisés, a língua dele, a linguagem dele, né? A escrita de Moisés não é complexa como a escrita de Paulo, né? A escrita de Paulo é bem difícil de estudar, né? Bem difícil de se entender as cartas de Paulo ali, né? O escrito de Paulo é bem difícil de entender. Moisés não é tão difícil de entender. A linguagem de Moisés não é tão difícil, é uma linguagem mais popular, né? Paulo era um homem muito estudado, né? Ele estudou ali com os melhores. Então ele tinha uma linguagem mesmo, uma linguagem bem rebuscada, né? E Moisés não. Moisés tinha uma linguagem mais simples, mas tem um probleminha ali quando a gente lê Moisés, né? Os 5 livros ali, né? O Pentateuco ali, quando a gente lê de Moisés, a gente tem uma certa questão ali, um probleminha. Se a gente não tomar cuidado com essa questão, a gente não entende os livros de Moisés. São livros simples, mas por ter essa questão, se a gente não se atentar a isso, a gente não vai entender e vai achar que Moisés estava doido escrevendo aqui, né? Porque foi como eu disse para vocês desde Gênesis, né? Desde ali, do primeiro capítulo de Gênesis, eu falo para vocês o cuidado que a gente tem que ter com os livros de Moisés é que a gente tem que ler os livros de Moisés tendo em mente que Moisés, ele não tem uma ordem, ele não tem muita ordem quando ele escreve, né? Então a gente observa que ele escreve um fato, continua dando os fatos em diante, vai dando continuidade à história, mas depois, de repente, do nada, ele volta lá atrás, no fato lá de trás, né? E era um costume de Moisés. Em todos os livros de Moisés a gente observa isso, né? Em todos os livros. Amém, a paz, vossa lua, amém. Em todos os livros a gente observa isso. Então ele vai passando o tempo, né? Passa alguns meses da história, e me lembrei que eu esqueci tal coisa. E volta uma informação lá de trás. E se a gente não tem esse cuidado em entender isso, a gente vai falar, nossa, mas aconteceu de novo isso? Já tinha acontecido lá atrás, né? E não é isso. É porque ele já falou lá atrás, só que no momento que ele falou sobre isso lá atrás, ele se esqueceu de falar esse detalhe que ele tá falando agora. E é o que vai acontecer hoje, né? Eu tô explicando tudo isso porque hoje vai acontecer exatamente isso. Ele começou a dar andamento na história, gente, a gente lembra. Agora ele vai voltar para o momento antes de Balaão. A gente já tinha passado até a morte de Balaão, né? Então, isso era algo costumeiro de Moisés. Então, quando a gente for ler os livros de Moisés, a gente tem que ter isso em conta. Porque senão, né, às vezes a gente observa, não, mas isso já aconteceu há 3 anos atrás, segundo a história que Moisés falou. E realmente aconteceu há 3 anos, ele não está se contradizendo. Mas a questão é que ele esqueceu essa informação de ser falada lá atrás e está vindo falar agora. Então, Moisés faz muito isso. E agora é isso que vai acontecer. Aqui a gente vai ter que voltar ao tempo. A gente já está no livro, no capítulo 32 do livro. Agora a gente vai voltar para o capítulo 21. Olha quanta coisa passou, né? Quanta coisa Moisés falou. Moisés falou do capítulo 22 até o 31. Histórias que aconteceram depois do que vai falar agora. Então, a história que aconteceu do capítulo 22 em diante, a gente tem que esquecer agora. Então, por isso que eu falo isso que é meio complexo, né? A gente tem que esquecer agora, porque a gente vai voltar no tempo, né? Então, é isso que acontece agora. Agora, a gente vai voltar para o tempo antes de Balaão abençoar 3 vezes ali a Israel, antes de Balaão criar a estratégia ali para Balaque, antes da vingança contra os midianitas, a gente vai ter que voltar tudo isso. O Balaão nem tinha sido contratado aqui ainda. A gente vai voltar para esse tempo. A gente vai voltar para qual tempo? O tempo logo depois que Moisés, com o povo de Israel, é claro ali, né? O povo de Israel venceu a Seom e a Og. A gente vai voltar para esse momento histórico. Então, a gente vai voltar para o capítulo 21. A gente vai voltar 10 capítulos. Então, parece meio doido, né? Mas é um jeito de Moisés. A gente lembra que Moisés faz muito isso. Em todos os livros que a gente já estudou de Moisés, isso aconteceu. Moisés falava, ia lá pra frente e de repente ele volta, né? Ele volta não sei quantos capítulos, né? Pra falar sobre um detalhe de um capítulo lá de trás. E é normal, gente. Então a gente tem que ter essa consciência quando lê o livro de Moisés, senão a gente não vai entender, vai achar que Moisés está doido, que Moisés se contradiz, que a Bíblia é errada, e não é. É que realmente era um jeito dele escrever, cada um tem um jeito de escrever, né? E o jeito dele de escrever era esse, ele ia seguindo o ritmo, esqueceu alguma coisa, ele voltava. Não é como hoje, né? Hoje a gente tem papel,
a gente tem caneta, a gente tem computador, a gente esqueceu um detalhe, a gente volta e emenda naquilo, né? A gente vai lá, eu esqueci de escrever tal coisa lá no meio. A gente volta lá no meio e escreve, encaixa. A gente consegue encaixar hoje, né? Gente, nessa época se escreviam ali em pedras, em papiro, não dava. O homem escrever tudo de novo porque esqueceu de dar um detalhe naquela época. Então não, por isso que ele fazia isso. Aí ele lembrou agora, então ele escreve agora, 10 capítulos depois, né? A gente lembra, também eu já falei, que a Bíblia original, o escrito original, não é separado por capítulos e versículos, né? É uma grande carta, como se fosse um livro, né? Um grande livro escrito, né? Cada livro, né? Então, é um livro que vai escrevendo ali sem parar. Não tem versículo 1, versículo 2. Isso foi feito para nos ajudar na interpretação, né? No entendimento, mas não tem isso. Então, Moisés esqueceu, ele não vai apagar tudo, escrever tudo de novo, gente. Era muito difícil conseguir papiro, era muito difícil, né? Não é como a gente tem hoje, eu vou lá, pulo no computador e encaixo. Não, não era. Então, por isso que ele fazia esse tipo de coisa, tá? Então, a gente observa isso muito no livro de Moisés. Tá bom? Então, agora explicado já isso, que a gente vai ter que voltar na história agora, né? A gente vai voltar 10 capítulos da história, né? E vamos falar sobre algo que aconteceu ali quando eles chegaram, né? Eles chegaram ali na campina de Moabe, eles chegaram ali, né? Na divisa ali com Jericó. Então, a gente vai voltar para este momento antes de Balaão, antes de Balaque, antes da praga, né? Porque o povo de Israel caiu, antes da vingança contra os midianitas, né? Antes de tudo isso. A gente vai voltar agora, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 32. Então, a gente já lembrou qual é o momento que a gente vai falar agora, né? Então, esquece Balaão, esquece Balaque, esquece o tropeço, né, que a doutrina de Balaão ali criou. Esquece a vingança contra os midianitas. Agora, amém, Elaine, amém. Agora a gente vai voltar para um momento histórico onde Moisés passava. A gente vai lembrar agora, eu vou falando pra gente lembrando qual momento que a gente tá, porque a gente vai voltar 10 capítulos agora, né? Como eu já disse no início da aula, hoje é normal, isso é uma coisa normal de Moisés, ele vai e volta na história, né? Então agora ele vai voltar 10 capítulos, algo que aconteceu há 10 capítulos atrás. Então imagina, a gente já estudou muita história à frente, mas então agora a gente vai ter que voltar ao passado. Então eu vou lembrar qual o passado que a gente vai ter que voltar. A gente lembra, né, que esse povo foi condenado ali, né, 40 anos ali a viver no deserto, ficaram ali em Cádiz, né, e tiveram que permanecer ali por 40 anos. Aquele povo, né, incrédulo, a gente lembra que morreu no deserto, então começou-se a saga ali para ir rumo à Terra Prometida. A gente lembra que Arão morreu, né? Arão morreu já no caminho. Então, eles tentaram passar por Edom, né? Eu tô abaixando a cabeça tentando lembrar. Eles tentaram passar por Edom, mas a gente lembra que os edomitas não deixaram, né? Eles queriam ir pela estrada real que passava ali no meio de Edom. Mas os edomitas falaram não. A gente lembra que eles foram até agressivos, saíram com armas ali, né? Para falar que se eles tentassem, eles iam morrer. Então, a gente lembra que eles contornaram a Edom, né? A gente lembra que eles contornaram Edom. Quando eles contornaram ali, né? A gente lembra até que um rei cananeu, né? Saiu da sua terra e pegou alguns cativos de Israel. E a gente vai ver mais pra frente que o Josué vai vingar isso, a gente já falou sobre isso. E nesse caminho, a gente lembra que eles chegaram em Moabe, né? Quando eles chegaram em Moabe, eles falaram para Moabe também, me dê passagem, a gente precisa passar aí. E eles queriam ir pela estrada real que passava ali por Moabe, né? A estrada real passava ali por Edom, por Moabe, e indo rumo onde eles queriam ir, que é a terra de Canaã, né? Que é a terra prometida. Então eles pediram passagem em Moabe também. Aí a gente lembra o que aconteceu. Os moabitas falaram não também, né? Igual os edomitas, mas eles são parentes, né? A gente lembra que eles são parentes. Os edomitas são parentes de Israel, né? Edom descende de Esaú. E os moabitas também são parentes de Israel, né? Os moabitas descendem de Ló, né? Sobrinho de Abraão. Então, eles são ali parentes. E Deus falou, não, deixa eles, faz o contorno aí, deixa eles quietos. Não quero briga com eles não, né, tal. Então, a gente lembra que eles contornaram ali Moabe também, porque Moabe proibiu Israel de passar ali. Então, o que acontece nesse momento, quando eles contornaram Moabe? A gente lembra, surgiu Seom. Né? Seom, a gente lembra, era um rei que havia conquistado uma terra de Moabe. Ele entrou lá no território de Moabe e expulsou Moabe do seu território, não do território completo, mas ele pegou parte do território de Moabe, né? Eles expulsaram e foram até humilhados ali o povo de Moabe, né? Então a gente lembra que Deus havia falado, né,
para Moisés, vai, eu entreguei Seom na tua mão, vocês vão destruir eles, né? E destruir tudo que tá lá. E a gente lembra realmente que eles entraram e realmente conquistaram e destruíram a cidade inteira, a cidade ficou destruída, né? Então, depois disso, a gente lembra que surgiu Og. Quem era Og? Era o gigante, né? Eu até falei sobre isso na aula, eu falei o tamanho da cama dele, né? A Bíblia diz pra gente. Então a gente falou até sobre isso, porque Deus vem de repente, né? Moisés tinha acabado de sair de uma guerra ali contra Seom e Moisés tá com medo de Og. E Deus vem e fala, não, Moisés, não precisa ter medo, né? Eu ainda falei isso para vocês. Por quê? Porque ele era um gigante. Então, Moisés estava com medo porque o homem era grande. O homem tinha uns mais de 4 metros. Então, Moisés estava com medo. E era um homem forte. A cama dele era de ferro, porque senão quebrava. Então, Moisés estava com medo justificado ali, né? Então, Deus falou, não tenha medo. Eu já entreguei ele também na tua mão. E a batalha vai ser tão fácil como foi com Seom. Não tenha medo. E a gente lembra que então, o que aconteceu? Eles ganharam também de Og. Então, eles conquistaram as terras, foram muitas terras, a gente lembra, eu mostrei na época até o mapa. Eles conquistaram ali uma terra vasta, e essa terra, né, que eles conquistaram foi de Seom e de Og, né? Só de Og, a gente vai ler agora, mas se eu não me engano, eram mais de 60 cidades, fora outras cidades ainda que eles conquistaram. Era muita terra, muita terra. Então, a gente vai voltar agora para este momento histórico, que a gente estudou aonde? No capítulo 21. Então, a gente vai voltar para esse momento, tá? Eles acabaram de conquistar esse espaço, mataram Seom, mataram Og, e estão dentro desse território, né? Estão dentro desse território que eles acabaram de matar esses inimigos. Então, eles estão lá agora. Não aconteceu ainda Balaão, não aconteceu ainda Balaque, não aconteceu nada ainda. Eles estão lá. Então, agora, o que vai acontecer? Nesse capítulo 32, 2 tribos vão gostar muito daquele lugar. Elas vão olhar para aquela terra e vão querer aquela terra. E elas vão falar, olha, Deus me prometeu uma herança lá em Canaã. Mas eu gostei tanto dessa terra aqui, me deixa ficar nessa terra e eu abro mão da minha herança em Canaã. 2 tribos vão falar isso agora. E a gente vai ver qual é a reação de Moisés e o que vai acontecer, né? Então é isso que vai acontecer agora, tá bom? Eu já dei um spoiler aqui, então agora a gente vai ver, conforme a gente for lendo aqui o capítulo, que vai acontecer, tá bom? Então diz assim, antes da gente começar o capítulo, só pra gente lembrar o que aconteceu ali em Og e Bazã, eu anotei aqui uma passagem. Então, no livro de Deuteronômio, né, diz assim, no capítulo 3, versículo 4 e 6, né? Pra gente lembrar onde a gente estava, né? Amém. Pra gente lembrar onde a gente estava, né? Então, a gente estava onde? A gente lembra, Moisés estava vindo com o povo todo alegre para ir para Canaã, né? E durante essa vinda de Moisés com o povo para Canaã, o povo foi morrendo, né? O povo incrédulo foi morrendo. Então, chegou ali, Arão morreu, né? Então, a gente lembra que Arão morreu ali em Ur, né? Se eu não me engano, era Ur. Então, eles vieram e tentaram entrar em Edom, né? E os edomitas falam, não, aqui vocês não entram, vocês não vão passar aqui não. Então a gente lembra que eles contornaram ali Edom. Então Moab, eles tentaram passar em Moab, não puderam, contornaram Moab. Então chegaram e eles iam ter que passar por Seom e Og para chegar ali em Jericó, né? Eles estavam ali na ponte para ir para Jericó, né? Ali na altura de Jericó. Então eles iam ter que passar por esses 2, né, reinos. Então, o que acontece? A gente lembra que Moisés foi e venceu, né? O povo de Israel foi vencer o Seom e venceu a Og. Então, 2 tribos se levantam querendo ficar com essa terra. E elas falam, não, eu abro mão da minha herança que Deus me prometeu. Eu quero essa daqui, deixa eu ficar aqui, né? Aí a gente vai ver agora o que Moisés vai dizer para essas 2 tribos, né? O que significa isso que elas estão querendo. E diz assim, Deuteronômio, para a gente lembrar desse contexto aí, né? Dessa vitória. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos também a Og, o gigante, que a gente já falou, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E a gente feriu ele, né? Até que não houvesse mais nenhum sobrevivente. Nesse tempo, nós tomamos todas as cidades deles, né? Nenhuma cidade dele houve que nós não tivéssemos tomado.
Foi ao todo, só de Og, tá falando aqui, né? A gente lembra que também haviam tomado o quê? Seom, né? A cidade de Seom ali. Então, eles tomaram só de Og quantas cidades? Era um espaço muito grande, gente, muito grande mesmo. Eles tomaram quantas só de Og? Aqui diz 60 cidades, era muita cidade. E mais, né? Eles tomaram toda a região de Argob, todo o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com alto muro, né? Então, era ali, né, muralhas enormes, né, para proteger a cidade. E tinha portas, tinha ferrolhos, né? E tomamos também outras muitas cidades, além dessas 60 cidades que ficavam protegidas ali com muros fortificados, com portas, com ferrolhos, eles tomaram também outras cidades, né, sem muros. Então aqui diz que eles destruíram totalmente a cidade. É importante a gente saber disso, porque agora a gente vai ver que vai ter uma reconstrução. Tá? Por isso que eu tô falando disso. Então é bom a gente ter em mente que eles destruíram toda a cidade, porque eles vão ter que levantar de novo a cidade agora. E eles tinham destruído tudo, tá? Então aqui diz, né? A gente destruiu totalmente as terras de Og, assim como a gente havia feito com a terra de Seom, né? O rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e suas crianças, né? Então agora a gente lembrou em qual contexto tá. Então agora a cidade está vazia, destruída, né? A cidade, não, as cidades, né? Estão vazias, destruídas. É um território muito grande e a tribo de Ruben e a tribo de Gad cresceram o olho. Eles querem ficar naquele lugar. Eles viram que era uma terra boa. Era uma terra boa para deixar os animais pastarem, né? Tinha acesso à água, tudo. Era uma terra boa. Então eles vão pedir para ficar lá. E eles vão falar: eu abro mão da minha herança, mas me deixa ficar aqui nessa terra. E eles vão falar isso agora. No versículo 1 diz, né? Os filhos de Ruben, né? E os filhos de Gad, eles tinham gado em muitíssima quantidade, né? E então eles viram lá a terra de Jazer, né? E a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado, né? Então, aqui a gente vê, né? Eles viram a terra de Gileade também, né? Porque a gente vai ver que a Gileade, essa terra, a gente vai ver mais pra frente sobre os gileaditas, né? Então, é importante a gente saber que Gileade, né? É dividida entre Gileade do norte, Gileade do centro e Gileade do sul. E as 3 tribos vão ficar em cada um, né? Cada lugar. A gente já vai entender, na verdade, 2 tribos e meia, né? A gente vai entender. Uma vai ficar no norte, uma vai ficar na Gileade central e uma vai ficar na Gileade do sul, né? Aqui embaixo. Gileade do sul, Gileade do centro e Gileade do norte. Então diz aqui, né, que Ruben e Gad tinham muito gado, eles foram lá e olharam a terra que acabaram de conquistar, né, de Jazer, ali a terra de Jazer, a terra de Gileade, era um lugar muito bom para pasto dos animais. Aí eles foram, né, os filhos de Gad e os filhos de Ruben, né, os rubenitas e os gaditas, eles foram lá falar com Moisés. Aí eles chegaram lá para Moisés, para o sacerdote, sumo sacerdote Eleazar, né, filho de Arão, e a todos os chefes da congregação, né, ali, e falaram: olha, versículo 3. Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu, né? Então, essa terra que a gente conquistou ali, matando Seom, matando Og, né? Então, essa terra que a gente conquistou é terra boa, é terra de gado, né? E a gente tem gado. Que coincidência, né? Então, isso que eles estão falando, é terra boa, terra de gado, e a gente tem gado, Moisés. Aí, então, eles foram falar no versículo 5. Olha, se a gente achar graça aos seus olhos, Moisés, dê pra gente essa terra. Deixa a gente ficar com ela. E não faz a gente atravessar o Jordão, não. Aí, isso não vai parecer bom aos olhos de Moisés. Não vai. Eles vão falar o seguinte: ah, Moisés, essa terra é tão boa, não obriga a gente a ir lá naquela que Deus prometeu, não. Deixa a gente ficar aqui mesmo. Aí então no versículo 6, Moisés não gostou disso. E ele falou: por acaso o povo de Israel vai sair para a guerra e vocês vão ficar aqui descansando? É isso que vocês estão falando? Todo mundo vai sair para a guerra para conquistar a herança que Deus prometeu, né, em nome de Deus, e vocês querem ficar aqui descansando? Ah, então ele vai falar no versículo 7, Moisés: por que vocês estão querendo desanimar o povo? Agora que a gente já está tão perto de chegar na terra prometida, aí agora vocês estão falando que onde já chegou tá bom? Você nem sabe como vai ser quando a gente chegar lá?
Só que você fala, aqui já tá bom, não preciso ir mais pra frente não. Vai ser mais luta, vai ser mais difícil. Vou ficar aqui mesmo, descanso. Aqui já tá bom, nesse nível que eu cheguei, né? E Moisés fala, por que vocês estão querendo desanimar todo mundo? Porque se vocês começarem a falar isso, todo mundo vai começar a pensar isso. É verdade, eles têm razão, vamos ficar aqui, não vamos mais pra terra que Deus prometeu, não. Então ele fala isso, mas por que vocês estão querendo desanimar todo mundo, fazer com que todo mundo não vá mais para a terra que Deus prometeu e fique aqui no meio do caminho, para que todo mundo ache que esse nível aqui tá bom. Esse nível ainda não é o nível da promessa. O nível da promessa é outro, é muito maior. E vocês estão querendo desanimar todo mundo? Então aqui no versículo 8, Moisés fala, foi exatamente isso que os pais de vocês fizeram. E foi por isso que eles morreram lá no deserto. Quando a gente estava em Cades Barneia, né, e foram lá ver a terra, né, os 12 espias, né, quando eles voltaram lá de Escol, no versículo 9 diz, né, quando eles voltaram lá de Escol, de ter visto a terra, né, eles começaram a desencorajar o povo de Israel, para que eles não fossem mais à terra. Eles falaram, não, aqui tá bom, é muito difícil, vamos voltar para o Egito, queriam até voltar para o Egito. E Moisés fala, vocês estão fazendo que nem os pais de vocês? Vocês que se esqueceram que Deus fez eles morrerem no deserto? Se for o desejo de vocês esse, ficar aqui nessa terra, para não ir na terra que Deus prometeu, Deus vai fazer vocês morrerem. Vocês não vão possuir essa terra aqui também não. Não vão possuir nem essa e nem a outra. Então vocês estão querendo fazer igual o pai de vocês fizeram? Então aqui ele continua, né? Vocês chegando, né, esses 12 espias, chegando lá em Escol e voltando para a nossa terra, ali para Cades Barneia, eles começaram a desencorajar o povo de Israel para não ir até a terra, né, que Deus havia dado. Então, no versículo 10, depois que o povo desanimou, que o povo não quis mais ir aonde Deus havia prometido, onde era a herança daquele povo, Deus se irou. Acendeu a ira de Deus naquele mesmo dia. E Deus jurou contra aquele povo. E Deus disse que aquele povo que rejeitou a herança que ele deu, nunca haveria. E também não receberia nenhuma outra, mas que morreria sem terra no deserto. Então aqui ele diz isso, né? Ele falou, olha, Deus jurou, falou, olha, todos vocês que subiram do Egito e foram contados no primeiro censo, né, de 20 anos para cima, vocês não vão ver a terra que eu prometi para vocês. Agora, quem não quer que vocês alcancem a promessa sou eu. Vocês não querem ir para onde eu mandei, agora quem não quer que vocês vão até lá sou eu. Então aqui diz, a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto, na verdade, vocês não perseveraram em me seguir. Vocês preferiram me abandonar, essa é a verdade. Ao invés de vocês falar, não, se Deus não me mandou parar aqui, se o meu lugar é um nível maior, é em outro lugar, eu tenho que seguir Deus. Agora eu vou falar, não, Deus, não vou te seguir não, vou ficar aqui. Foi isso que eles fizeram e vocês querem fazer igual Ruben e Gad, né? É isso que Moisés está falando. Pô, aquele povo no deserto falou para Deus, não, Deus, eu não vou contigo não, vai sozinho, eu vou ficar aqui. Lá é muito perigoso, eu vou ficar aqui, eu vou voltar para o Egito. E Moisés está falando, vocês estão querendo fazer a mesma coisa agora? Vocês estão falando para Deus que vocês não vão? Que vocês querem ficar aqui? Então aqui, né, ele fala no versículo 12, a verdade é que aquele povo todo pereceu, exceto Caleb e Josué, porque os dois creram. Os dois queriam seguir a Deus, eles falaram, não, eu vou com Deus. Então, por isso que eles foram poupados e eles vão chegar até a terra, porque eles quiseram seguir a Deus, eles quiseram obedecer. Aí no versículo 13 diz, né? Pelo que então se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos. Na verdade, eles nem voltaram para o Egito, nem receberam terra nenhuma, nem viram a promessa, mas ficaram como errantes no deserto, num lugar ruim, né? Deserto é um lugar ruim. E eles ficaram lá 40 anos no deserto por causa disso, por desobediência, porque eles não quiseram seguir a Deus. Deus mandou ir, não importa para onde Deus está indo, tem que seguir. Né? Isso que Moisés está falando, e agora você está falando que não quer seguir Deus. Deus vai sozinho que eu vou ficar aqui. Então aqui ele fala, Deus fez esse povo andar errante pelo deserto até que morreu toda aquela geração. E agora, no versículo 14, Moisés fala, e agora vocês se levantam, seus pecadores, no lugar do pai de vocês? Agora vocês querem fazer que nem eles? Eles morreram e agora a gente tem esse problema com vocês? A gente se livrou de um problema daquele povo que morreu e agora vocês querem ficar no lugar deles? Vocês querem ser como eles? Então, diz aqui, né? Vocês querem aumentar ainda mais a fúria de Deus contra nós?
Já não basta a gente ter ficado 40 anos andando errante no deserto. Você quer que Deus fique ainda mais irado com a gente do que os seus pais fizeram? Vocês estão se levantando agora no lugar do pai de vocês? Então, no versículo 15, Moisés fala, olha, é o seguinte, se vocês não quiserem ir com a gente, também ele deixará todo o povo, né? Então, se vocês não quiserem ir com a gente, uma coisa é certa. Por causa de 2 tribos, Deus vai abandonar todo mundo. Por causa de alguns, Deus fez todo mundo ficar 40 anos no deserto. Não era todo mundo que era culpado ali, né? Mas por causa de alguns, todos pagaram, porque estava tudo no mesmo bolo. Então, eles tiveram que pagar por causa de uns. E aqui Moisés está falando isso. A verdade é que por culpa de vocês, Deus vai nos abandonar de novo. E eu te falo uma coisa, né? E aqui fala, olha. Se não quiser segui-lo, né? Se você não quiser seguir a Deus, você, Rubem e Gade, Deus vai deixar a gente de novo, né? E ele vai deixar a gente aqui no deserto. E isso vai ser a ruína de vocês. Vocês acham que vocês vão ficar com essa terra? Não vão, não. Não vão ficar nem com essa terra, nem com a outra. Isso não vai ser bom para vocês. Você não viu o exemplo do pai de vocês? Então, no versículo 16 diz, né? Deixa eu só ver se eu não passei um negócio aqui. Não, passei não. Então, no versículo 16 diz, então se chegaram a ele e disseram, né? Então eles ficaram com medo, né? Agora Rubem e Gade. E falaram para Moisés, não, Moisés, a gente não vai fazer isso não, Moisés. A gente vai fazer o seguinte, Moisés. A gente constrói aqui lugares para deixar o nosso gado, né? Porque a gente lembra que a cidade estava destruída, né? Então eles iam ter que levantar de novo lugares para pôr o gado deles. E ali era um lugar de gado, então eles destruíram currais e agora eles iam ter que levantar novos currais. Então ele fala, não, Moisés, a gente não vai fazer isso não, vai deixar vocês não. A gente vai construir nossos currais, né? A gente vai deixar ali nosso gado, né? E vai construir a cidade para nossas crianças. A gente vai construir. Mas nós, homens, a gente vai com vocês. A gente não tá querendo ficar descansando aqui não, Moisés. Mas eles queriam. Pelo jeito que foi no início, eles queriam ficar descansando, né? Só que agora, diante da repreensão, eles mudaram de ideia. Então, eles falaram, não, mas a gente não vai ficar descansando não, a gente vai com vocês, né? Mas a gente quer deixar aqui nossas crianças, nossos gados, nossas mulheres, né? E a gente constrói aqui para eles ficarem aqui. Então aqui diz, mas a gente vai se armar e vai para a guerra. E não só isso, Moisés, mas a gente vai adiante de vocês para proteger vocês, porque a gente já tem nossa terra, então agora a gente vai proteger vocês. E é isso que a gente vai observar agora. Porque o que acontece? A gente lembra que havia uma ordem, né? Eu não separei, eu ia separar essa ordem, esqueci. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Tem uma ordem, né? Deixa eu ver se eu acho, esqueci totalmente de separar. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí, gente. Tinha uma ordem, né, que eu tinha desenhado, que tinha ficado tão legal. Porque essa ordem agora, gente, vai ser descumprida. Deus havia dado uma ordem, né? A gente lembra, quando estudou o tabernáculo, Deus falou sobre uma ordem. Aqui, achei. Eles tinham que ficar em uma ordem. E a ordem de Rubem, de Gade e da meia tribo que a gente vai ver que vai conseguir, não era essa ordem que vai ter agora. Mas eles vão mudar a ordem por causa dessa promessa deles aqui. Eles que estão prometendo, né? Como eles já têm a terra deles, porque vai ser essa terra que conquistou de Seom e de Og, então eles estão falando o quê? A gente então, já que a gente já tem nossa terra, a gente vai passar adiante de vocês para proteger vocês. Onde que eles estavam? Deixa eu ver aqui no meu mapinha. Deixa eu ver. Olha, Rubem e Gade estavam na posição 2. Então, quando saísse o arraial, a gente já estudou isso, né? Quando saísse o arraial, como é que ia sair o arraial? Ia sair o arraial 1 primeiro, né? Que a gente lembra quem era o arraial 1, né? A gente lembra que o arraial 1 era Judá, Issacar e Zebulon. Então, essas 3 tribos iam na frente. Quem era a tribo de trás, que vinha atrás desse arraial 1? Vinha Rubem, Simeão e Gade. Então, eles ficavam no arraial 2. A meia tribo que a gente vai ver que vai receber também essa herança vai ser Manassés, né? Que a gente vai ver que vai existir um Manassés do leste e o Manassés que vai ficar lá em Canaã. Então, Manassés ficava em qual posição? Em terceira, né? Ele vinha ali no meio entre os levitas. Os levitas ficavam ali no meio, né? Levando as coisas sagradas. A gente já estudou. Então, essa era a ordem. Rubem e Gade eram em segundo lugar no arraial, né? Era o arraial ali em segundo lugar. A gente lembra que cada arraial eram 3 tribos, né? Então era o segundo arraial, Rubem, Gade, e Manassés era o terceiro arraial. Agora vai mudar. Agora Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, né, vai passar para frente.
Eles vão ter que ficar adiante do arraial de Judá. Eles vão ter que ficar adiante de todo o povo de Israel, porque eles já receberam, né, a herança deles. Então eles vão para frente agora. É isso que está falando aqui no versículo 17. Então vai mudar a ordem que Deus havia falado, né? Então diz assim: porém, né, nós, Ruben, Gad, né, aqui, olha que coisa, né? A gente vai ver por que isso vai acontecer. Aqui só quem está pedindo é Ruben e Gad, né? Manassés não está pedindo nada. Foi só Ruben e Gad que pediu. Mas Manassés vai receber também. A gente já vai entender por que ele vai receber. Mas é só Ruben e Gad que está pedindo. Então aqui os Rubenitas e os Gaditas falaram, né? Ah, não. A gente não vai ficar aqui descansando, não. A gente vai pegar as nossas armas e a gente vai na frente de vocês. Porque a gente vai levar vocês. A gente vai conduzir vocês agora, né? Como a gente vai seguir mais na ordem que Deus falou, mas a gente vai na frente para guiar vocês. A gente vai fazer vocês entrarem na terra. Aí é isso que eles falam aqui, né? Aí aqui diz, ó, porém nós vamos armados, a gente vai à frente de vocês, né? Dos filhos de Israel, até que a gente leve vocês ao seu lugar. A gente vai fazer isso até levar vocês lá. Até a gente chegar lá, a gente vai passar por batalhas com vocês. A gente não vai deixar vocês sozinhos. Então, aqui diz, mas as nossas crianças, elas vão ficar aqui, né? Por causa dos moradores da terra, né? Então, aqui, ó, eu anotei aqui, eu não vou ler. Mas em Josué 4:12, a gente vai ver que isso vai se cumprir. Realmente, Ruben, Gad e Manassés, do leste, né? Eles vão passar à frente, eles vão indo na frente, porque eles já têm terra, né? Então, eles só estão indo para acompanhar. Então, eles vão na frente para fazer escolta. Aí, no versículo 18, continua. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. A gente vai ver que isso vai demorar. Cada um, né? Não é assim, não. Tem muitas terras que vão ser conquistadas aos poucos, né? Não é assim, não. Então, eles se comprometeram e eles vão ficar ali até conquistar, né, as terras. Então, no versículo 19 diz, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Ele estava, não, a gente não vai querer brigar em ter terra aqui e ter lá. A gente só tem nossa terra aqui, mas a gente vai com eles para ajudar eles lá, vamos brigar lá, guerrear, né, para ajudar eles, e vamos à frente deles também. A gente não vai atrás para eles morrerem e a gente querer ficar vivo. Não, a gente vai na frente. Então, no versículo 20 continua. Então, Moisés foi e disse para eles, se vocês fizerem assim, se vocês se armarem para a guerra, se vocês virem ajudar a gente, e cada um de vocês armado, passar realmente o Jordão, até que haja lançado fora os inimigos de Israel, e a terra estiver toda entregue a Deus, então vocês podem voltar sim. E vocês estão desobrigados perante Deus e perante Israel. E a terra vai ser de vocês. Aí essa terra que Deus vai te dar. Agora, né, Moisés vai lançar algo aqui, né? A gente vai ver, Moisés vai falar, mas se vocês não fizerem isso, o pecado de vocês vai encontrar vocês e Deus vai castigar vocês. Moisés vai falar isso, né? O que acontece? Moisés não sabia se esse povo ia cumprir isso ou não. Moisés vai morrer. Moisés não vai com eles, né? Moisés vai morrer aqui. Então, Moisés não ia ver. Moisés não sabia, né, se eles vão mesmo cumprir o que eles estão prometendo. Então Moisés fala, mas se vocês não cumprirem o que vocês estão prometendo, vocês vão pecar. Saiba que isso vai ser pecado. E Deus vai punir o pecado de vocês. Então ele diz isso agora no versículo 23. Porém, se vocês não fizerem assim como vocês estão dizendo, vocês vão pecar contra Deus. E vocês fiquem sabendo que o pecado de vocês vai achar vocês. Então, no versículo 24 diz, edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpre o que haveis prometido, né? Então, tá bom, podem construir as cidades, né? A gente lembra que estava toda destruída a cidade, então pode ir lá construir as cidades, pode construir os currais para os gados, né? E façam o que vocês prometeram, vão com o povo de Israel quando eles forem, né? Porque Moisés não vai estar lá para acompanhar, então vão com Josué, né? A gente lembra quem vai agora ser autoridade ali é Josué. Então, vão com Josué. No versículo 25 continua.
Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. Aí eles só repetem para falar que eles vão obedecer e tá tudo certo. Então ele fala assim: nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas nós vamos passar armados para a guerra perante o Senhor, como diz você, Moisés. É isso que eles estão falando. Aqui, quando fala, né, a impressão que dá, né, é que a gente pensa, nossa, mas como é que eles estão falando? Eu já tinha mostrado, né, pra vocês, deixa eu ver aqui pra mostrar. Porque assim, gente, é longe da onde eles vão. E imagina, uma terra que é longe de onde eles vão ter que atravessar o Jordão. E a terra ficar só com mulher, com gado e com criança. Ela seria invadida, né? Ela seria invadida. Então a gente vai falar sobre isso agora, o que vai acontecer. A gente vai ver que não são todos os homens que vão. Vai ficar muito homem. Na verdade, vai ficar mais de 50% dos homens lá. Então vai ficar homem protegendo lá a cidade, né? Então a gente lembra que a terra que eles estão discutindo, a terra que eles estão falando, né? São essas daqui. Essa e essa, né? Deixa eu chegar mais perto. Aqui, terra de Ruben, terra de Gade e terra de Manassés do leste. E eles vão atravessar o Rio Jordão aqui, né? A gente vai ver mais pra frente aqui, ó, o riozinho Jordão, pequenininho. Eles vão atravessar o Rio Jordão mais pra frente para entrar em Jericó. A gente vai ver mais pra frente. Então a impressão que dá, né? A gente fala, nossa, mas a cidade vai ser invadida. Uma terra grande dessa, imagina, né? Então vai ser bem invadida a terra. Mas não, a gente vai ver que na verdade não vão ser todos os homens que vão. Não são todos os homens que vão, não. Em Josué 4,13, vai dizer que somente 40 mil homens foram. Então, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da meia tribo de Manassés, só vão 40 mil. Agora a gente vai ver quanto que representa esse número, porque eu vou repetir um número que a gente já tinha visto lá no censo, tá bom? Diz assim, no censo, né, que a gente estudou em Números 26, para Ruben tinha quantos homens contados? 43.730. Para Gade tinha quantos homens contados? 40.500. Para Manassés, o total de Manassés foi 52.700, mas a gente lembra que é só meia tribo, né? Então é metade desse número, tá? Manassés vai ser metade. Então, fazendo o cálculo, né? Tirando a metade aqui de Manassés, subtraindo os 40 mil, que é o número dos que foram, ficaram uns 70 mil. Então ficou bastante homem ali, né, para ficar construindo. Porque, gente, a cidade não se constrói de um dia para o outro, né? E eles não vão ficar muito tempo lá parados, olhando para Jericó. Não, eles vão logo entrar em Jericó, a gente vai ver. Então, não dá tempo de construir uma cidade assim, né? Imagina, mais de 60 cidades, né? Imagina. Então, não dá tempo de construir assim tão rápido. Então, ficaram lá 70 homens para construir a cidade, para ficar ali, dando presença, né? Para não ser invadida, tudo. E foram só 40, né? Então, foi menos de 50%. 40 foram ali para ajudar os irmãos, né, o povo de Israel. Então, no versículo 28, agora voltando para a aula de hoje, diz assim: então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, né, o sumo sacerdote, e a Josué, filho de Nun, já que Josué agora vai ficar no lugar de Moisés, né. Então, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, né, e disse para todos eles: é o seguinte, se os gaditas, os rubenitas, realmente forem com vocês, né, passarem o Jordão com vocês e forem até a terra de Canaã, a terra prometida, e com disposição de guerra, não é atrás com medo, né, sem vontade de guerrear, não, eles têm que ir com disposição de guerra, para ajudar na guerra. Se eles forem assim, em nome de Deus, né, para conquistar ali, e realmente a terra foi entregue a vocês, aí sim, vocês podem dar Gileade para eles. Então, é isso que Moisés fala. Aí no versículo 3, Moisés fala: mas se eles não fizerem isso, se eles não passarem o Jordão para ir até a terra de Canaã, para obter a herança, aí vocês não deem essa terra para eles. Eles vão ter que lutar pela terra de Canaã. Ou eles vão lutar pela terra de Canaã, ou eles não vão ter terra nenhuma. É isso que Moisés está falando. Mas essa terra que já foi conquistada, eles não vão ter, porque eles não cumpriram a palavra deles e ir com vocês. Aí no versículo 31 continua. Então, os filhos de Gade, mais uma vez ouvindo isso, né?
Moisés falando essa ameaça, eles falam, né, os gaditas e rubenitas falam, não, o que Deus disse, a gente vai fazer, a gente vai com ele sim, a gente vai ajudar ele sim. Então, aqui no versículo 32, eles falam, a gente vai passar assim, armados, né, na presença de Deus, para a terra de Canaã, e ali a gente vai tomar posse da herança, e ali a gente vai conseguir, né, subjugar a terra para Deus, né, e a gente vai tomar posse dessa herança aqui, né, desse lado do Jordão. Então, as outras tribos vão ficar desse lado do Jordão, aqui vai ter o Jordão, e eles vão ficar desse lado do Jordão. Eles estão falando, não, a gente vai ficar desse lado aqui do Jordão mesmo, a nossa herança vai ser aqui, mas a gente vai cumprir o que a gente prometeu. Então, no versículo 33, deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés. Agora surgiu a meia tribo de Manassés, que não tinha nada a ver com a história, né? A Manassés não veio reclamar, né? Quem foi reclamar foi Ruben e Gade. Mas a gente já vai entender porque Moisés deu para Manassés, né? Realmente era uma terra muito grande só para Ruben e Gade, né? E Deus havia falado, divida a terra de acordo com o número de pessoas, né? De acordo com o número de pessoas contadas no censo. E é isso que Moisés vai fazer. Era uma terra muito grande só para Ruben e Gade. E agora ele vai dar para Manassés. Mas tem uma explicação do porquê ele dá para Manassés. Por que ele não deu para outra tribo? Né? Por que ele deu para Manassés? Mas tem uma explicação. A gente já vai ver qual é a explicação. Então ele deu para Ruben, para Gade e para meia tribo de Manassés. Metade da tribo de Manassés ficou desse lado do Jordão. Aqui é o Jordão, e a outra tribo de Manassés ficou aqui. Metade aqui e o Jordão no meio. Então, aqui diz, né? Filho de José. O reino de Seom, rei dos amorreus. E o reino de Og, né? Então, Moisés deu para Gade, Ruben e meia tribo de Manassés. O reino de Seom, o rei dos amorreus. E o reino de Og, o rei de Basã. A terra com as cidades e seus distritos. As cidades em toda a extensão do país. Então a gente vê que Manassés não pediu. Era Ruben e Gade que pediram. Mas Manassés recebeu. A gente vai ver ainda nesse capítulo, lá no versículo 39, que Manassés lutou para tirar o povo que morava lá antes. Foram eles que expulsaram. Eles que entraram e destruíram aquele povo. Foram eles que guerrearam. Então Moisés vai dar para eles a terra que eles lutaram para matar o povo dali, né? Então foi a terra que eles lutaram e conquistaram, vai ser deles. Então é nesse sentido. Então diz aqui, isso a gente vai ver no versículo 39 agora. Então no versículo 34 diz, os filhos de Gade, né? Então agora vai começar a falar as cidades que eles construíram ali, daquele lado do Jordão ali. Então diz, os filhos de Gade começaram a construir quais cidades? Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nimra, Bet-Aram, cidades fortificadas e também tiveram currais de ovelha, né? Os filhos de Ruben construíram Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo e Baal-Meon. E mudou o nome de Baal-Meon, é claro, né? Porque aqui é como se fala? Um elogio, né, a Baal, né? Um reconhecimento a Baal, né? Então eles mudaram o nome dessa cidade, é lógico. Eles não vão ficar com uma cidade ali que é um reconhecimento a um deus pagão. Então eles mudaram. E aqui diz também Sibma, né? E deram outros nomes às cidades que edificaram. Então eles mudaram os nomes ali das cidades. Aí no versículo 39 diz, os filhos de Maquir, né, que a gente lembra que é filho de Manassés. A gente só vou beber uma água, pera rapidinho. Aí no versículo 39 fala, os filhos de Maquir, né, filhos de Manassés, foram-se para Gileade. Só que a gente vai ver, a impressão que dá é que Gileade só tá Manassés, né, quando a gente lê aqui. Mas não, Gileade era grande. Mas quer dizer o quê, né? Que todo Manassés, meia tribo de Manassés, estava em Gileade, né? Então, não era toda a tribo de Ruben que estava em Gileade. Não era toda a tribo, né? De Gade que estava em Gileade, mas eles estavam, uma porção pegava ali a parte de Gileade, mas Manassés estava inteira em Gileade, né? Mas Gileade era grande, né? A gente vai ver que na verdade, né, as 3 tribos estavam em Gileade, né? A Manassés do leste. A gente vai ver mais para frente que vai ter uma confusão isso, né? Vai ter uma confusão mais para frente quando houver a divisão ali dos reinos, né? A gente vai ver que vai ter uma confusão, porque Efraim é irmão de Manassés, né? Efraim é irmão de Manassés. E quando houver a divisão dos reinos, o reino de Israel muitas vezes vai ser chamado de reino de Efraim,
porque a maior parte dos governadores ali vão vir de Efraim, né? Então, Efraim vai se tornar muito grande ali no reino de Israel, no reino norte, né? Então vai se tornar muito grande. E vai ter um confronto ali, vai ter uma hora que vai ter uma certa confusão ali, porque Efraim vai falar, ô Manassés, você é meu irmão, né? E tá fazendo isso, né? Mas vai ter uma certa confusão ali, a gente vai ver com o Manassés do leste, né? São dois Manassés, o Manassés aqui e o Manassés do leste. Então vai ter uma certa divisão ali, né? Então, porque o Manassés do leste é chamado gileadita, né? Então, por exemplo, o Manassés que fica ali em Canaã não são gileaditas. Os gileaditas foram lá para o Manassés do leste, né? Então aqui, né, diz que Manassés do leste, então, foi em peso lá para Gileade, né? E então, por que eles foram, né? Aqui chega na questão por que Moisés deu para Manassés esse lugar. Então, no versículo 39 diz, porque na verdade eles foram e tomaram esse lugar. Foram eles quem desapossaram os amorreus que estavam nessa cidade. E por isso que eles tiveram direito a essa cidade. Então, foi por isso que eles ficaram lá. Então, no versículo 40 continua. Deus deu, pois, Moisés de Gileade a Maquir, filhos de Manassés, o qual habitou nela. Então, já falei, né, que na verdade Gileade vai pegar ali um pouquinho de Ruben, vai estar, né, Simeão, Gade e Manassés do leste. Então, no versículo 41 continua, né? Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias. E chamou ali, né, as aldeias, mudou o nome, deu Ravote Jair. Aí no versículo 42, para a gente finalizar a aula de hoje, graças a Deus. Ó, apesar do meu testemunho, foi até rápida a aula, foi 1h17. Amém. No versículo 42 fala, né? Foi Noba e tomou a Kenate, né? Com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Então, hoje a gente finaliza aqui a aula, tá bom, gente?